Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Josimara Freire de Mello, para quem não me conhece, sou advogada, você está aqui no canal jurídico, mas não vamos usar o juridiquês com você, nós vamos usar uma linguagem simples. Você está aqui numa série de vídeos falando sobre divórcio, informação rápida, básica e objetiva, ok? Esse já é o 7º vídeo. É o 7º vídeo da série, gente. Ah, Josi, eu não vi os outros. Então, não tem problema não. Dá uma pausa aí. Vai lá. Assiste os outros vídeos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, aí você volta para esse e assiste, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto que o pessoal me pede muito, que é o regime de casamento e o divórcio, tá? Aproveita agora, dá uma pausa aí no vídeo. Isso. Se inscreve no canal, caso você não tenha se inscrito. Se você já se inscreveu, muito obrigada, tá? Aproveita e já curte aí o vídeo. Você pode também fazer seus comentários, caso você tenha dúvidas ou queira fazer sugestões, tá bom? Gente, regime de casamento. Esse assunto é muito importante porque quando a gente começa, a gente não pensa no final. Ninguém casa pensando em se separar. Quer dizer, essa é a regra, né? A exceção é a regra, são aquelas meninas de 18 que casam com um cara de 80, na verdade elas não pensam em se separar, elas pensam em ficar viúva. Mas tirando essas exceções à regra, todo mundo que casa pensando o quê? No felizes para sempre. Só que aí chega um dia que o meu bem vira meus bens. E aí que tá o problema. Como ninguém casa pensando em se separar, ninguém pensa no final. E aí o final que é o X da questão. No final, a primeira coisa que o profissional vai fazer é querer ver a sua certidão de casamento para saber qual foi o regime. E o regime vai determinar, por exemplo, a partilha de bens. Existe a comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens e a separação de bens. Comunhão parcial de bens, o que é? Essa comunhão parcial está prevista no artigo 1658 do Código Civil, que em resumo é o seguinte: o casal, fulaninho e fulaninha, resolvem se casar. Tudo que eles constituírem na constância do casamento, teoricamente é meio a meio, guardado algumas exceções. Que exceções, Rose? Aqueles bens que, apesar de ter sido adquiridos na constância do casamento, eles dizem respeito a algo pessoal. Livros, por exemplo, né? Então, é um livro meu, eu sou advogada, meu marido não é advogado. Então, para que ele quer partilhar esses bens, por mais que esse livro valha R$1.000? Quadros, aí não, já quadros, né, a não ser que seja um quadro de direito, aí é possível que você resguarde esse bem. Tirando isso, tudo que foi adquirido é tido como esforço comum, não importa quem comprou. Então, tudo que está na conta, não importa se está na conta do fulano ou da ciclana, é dividido de comum 50% para cada um, ok? Existem umas exceções à regra, o bom profissional vai te explicar como é que funciona, mas eu estou te dando a base. Regime de comunhão universal de bens, ele abrange ainda mais. Isso significa que fulaninho e fulaninha, tudo que eles trouxerem com eles vai se comunicar no casamento. Então, fulaninho e fulaninha trouxe bens para dentro do casamento, vai se comunicar. E aí essa partilha, ela é um pouco mais ampla, tem as suas exceções à regra também. E o da separação de bens. Normalmente esse regime ele é usado quando precisa resguardar bens que não foram resolvidos no passado. Ou porque a pessoa tem mais de 75 anos, e aí vai resguardar os bens de família, ou quando a pessoa ficou viúva e não fez o inventário, por exemplo, também
vai ser chamado de regime legal de separação de bens, entendeu? Neste caso aí, não se comunica nada. Na separação ou no divórcio, cada um vai ficar com o que está no seu nome, é mais ou menos isso. Mas tem vou trazer um adendozinho aqui, que é uma súmula, deixa eu só pegar aqui para falar o número certinho da súmula, 377 do STF, que diz o seguinte, que no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, aqueles que foram adquiridos durante a união e por esforço comum. Mas isso é a súmula, então é uma exceção, a súmula. Tem prevalecido essa súmula nas decisões, mas em alguns casos às vezes não prevalece, tá bom? O que eu quero deixar para você aqui como uma dica, né? Verifique bem qual é o regime que você vai fazer. Antes de casar, procure ver um profissional para te orientar, porque dependendo dos bens que você já possui, né, você fazer se resguardar. Mas se de um tudo não for possível, for obrigatório o casamento, por exemplo, de separação de bens, esse profissional também vai orientar vocês como que vocês podem fazer para que esses bens que foram adquiridos juntos permaneçam para os dois. E por fim, quero dizer para vocês também, que é uma outra pergunta que é feita constantemente, que é o seguinte: Josi, e quando a gente vai se separar ou se divorciar, aquele imóvel que foi financiado e que ainda não foi quitado? Então, a parte financiada que já foi paga, ela entra na partilha. Normalmente é feito um acordo no processo, né? Mas se não for feito o acordo, ambos terão a obrigação de assumir as dívidas e ambos terão direito à parte que lhe cabe caso seja vendido esse imóvel, tá bom? Um abraço grande, obrigada e compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Tchau, tchau, gente!